as pessoas nunca vão morrer aqui? E ele falou assim, aqui não. Aqui o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Eu fui andando. Eu cheguei num cano que ele tinha uns 3 metros de altura, porque eu tinha uns 2 e ele era maior que eu. O cano ele tinha uns 3 metros de altura e ele era muito fundo. E lá no fundo ele tinha uma curva e ele descia. E lá de dentro do cano era gritos horripilante, era muito grito. E aí aquele varão que tava comigo, ele só ergueu a mão assim. Quando ele ergueu a mão, o homem que estava lá de dentro do cano deu um grito. E falou assim, eu tô aqui, porque eu roubava, ah! E ele gritava, mas aquele grito de desespero. Daqui a pouco, ele se calou e só continuou gritando. Então, quando aquele varão de branco apontou a mão lá pra dentro do cano, as pessoas que estavam gritando paravam de gritar só pro homem falar por que ele estava ali. E quando o varão de branco falava alguma coisa, igual ele falou do mar do assassino, e aqui serão lançados os assassinos. Quando ele falava, as pessoas que estavam gritando paravam de falar, parava de gritar para ele falar. Era assim, é como se as pessoas tivessem que se calado só para ele falar. Forte. Aí, lá em 1 Coríntios, né, 6:10 fala assim, não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos e nem bêbados herdarão o reino dos céus. Então nem os ladrões eles vão pro reino do céu. E aí eu fui andando. Tinha assim 2 degraus assim, 3 degraus e eu subi. E eu vi um corredor. Eu não vi, pra mim era só um corredor. E eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, que eu tô indo embora do inferno, Senhor, obrigado. Aí o Senhor falava assim, olha, daqui a pouco eu achava que era corredor. Quando eu olhei pros lados, era gaiolas pequenas, um monte de gaiola, um monte. Um monte de gaiolinhas, um monte de gaiola. E aí quando eu olhava pra dentro daquelas gaiolas, eu chegava a ver o menininho mais novo que tinha, era um menino de 6 anos. Tinha menino de 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tudo dentro das gaiolas, tudo dentro das gaiolas. E eu falei assim, meu Deus, mas esse menino, né? Ele tava ali porque ele desobedecia os seus pais. Ele desobedecia. É um exemplo de você ver dentro de uma casa, a mãe e ali o menino. Mãe, vou jogar bola. O menino falou, a mãe, não, você não vai. Ah, eu não vou? Você é isso, 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 isso. Xingando a mãe de palavrão. Foi pra rua, morreu, o carro pegou. Foi pro inferno, né? Provérbios 20:11. Até a criança dará conta diante de Deus do que fez, se a sua obra for pura e reta, né? Segundo a Bíblia, a criança ela era desmamada, se eu não me engano, está escrito com 6 anos, né? Que ela era desmamada, que ela passava da fase de bebê para ser criança, né? Então a criança a partir de 6 anos ela vai dar conta, a partir de 7 anos, 6 anos ela vai dar conta diante de Deus do que ela fez, né? A idade ele não falava, mas a criança ela tinha em torno de uns 6 anos, né? Quando eu desci 2 degraus assim, eu olhei um mar de fogo à minha direita. E era um mar de fogo que o Senhor mostrava em visão, sapatos de salto, sabe? Quando eu olhei aquele mar de fogo enorme, enorme, era muita gente. O fogo subia 3 metros de altura e caía nas pessoas. Você via assim a pele das pessoas deformada. Tinha pessoas que você via bicho saindo de dentro do ouvido, entrava no nariz, entrava na boca, e a pessoa gritava, gritava, gritava. E o fogo ele queimava tanto que as pessoas elas só dentro do fogo elas ficavam pulando, pulando, em desespero. O fogo ele chegava assim a cobrir os ombros das pessoas e como ele subia, eles atingiam o rosto das pessoas também. E as pessoas elas ficavam pulando, uma se jogando por cima da outra para se amenizar no fogo. E aí o varão de branco apontou para uma jovem, né? E aquela jovem gritou e falou assim: eu estou aqui porque eu usava salto alto, mas eu estava certinha na igreja. Só por conta do salto alto eu tô aqui. E aí eu fui andando. Quando eu olhei para minha esquerda, eu via também, o Senhor me mostrava em visão. Eu estava no inferno, mas eu vi uma visão lá, que eu via pulseiras, todo tipo de corrente, tudo.
E aí, eu vi uma jovem, né? O varão de branco apontou para aquela jovem e ela gritou: Eu tô aqui! Porque eu usava pulseira, mas eu tava certinha na igreja, eu não fazia mais nada, nada. Ah! E ela gritava. E eu fui andando, né? Vou deixar a palavra para meditação lá em Ezequiel 23:40, né? Só para meditação. E eu fui andando. Quando eu olhei pro lado direito, eu vi um outro mar de fogo enorme. Aí o senhor me mostrava em visão, camiseta regata, camiseta tomara que caia, camiseta de alcinha e aquela monte de mulheres. Eu vi uma mulher que gritou e ela falava assim: Eu tô aqui porque eu usava esse tipo de camiseta, por isso que eu tô aqui. E ela gritava, gritava, gritava. É como se não tivesse fim, né? Ela gritava, gritava. E quando ela falava, as pessoas que estavam gritando paravam de gritar. Quando ela terminou de falar, as pessoas tornavam a gritar. As pessoas paravam de gritar só para mim ouvir a voz dela. E o senhor dava aquela passagem, né? Vou dar para a meditação da igreja, 1 Timóteo 2:9 e Apocalipse 16:15. Amém? Eu também fui andando e eu via também um outro mar de fogo enorme, muito grande, muito grande. E lá eu via dirigentes, muitos dirigentes, obreiros da igreja, e eu via um diácono. Era pessoas que. E o resto era tudo membro. O senhor falava que, né, que tinha essas pessoas. E aí, um homem gritou e falava assim: Eu estou aqui porque eu olhava para a mulher e a cobiçava, mas eu não cheguei a cair com ela, não. Eu só olhei, cobicei e não pedi perdão. Né? Tá aí lá em Mateus 5:28, né? Que é pecado também. E ali eu fui andando, né? Quando eu fui andando, eu cheguei em um outro mar de fogo enorme, enorme. Que tinha umas pessoas que também saía bicho delas e elas ficavam gritando, gritando, gritando. E uma mulher com um grito assim tão apavorante, ela gritava assim, ela falava assim: Eu estou aqui porque eu passava a revelação da carne. Eu falava que Deus estava dizendo, sendo que Deus não estava dizendo nada. Eu mentia! Eu mentia! Ah! E ela gritava. Ela passava a revelação da carne. Ela falava que Deus estava falando, mas Deus não estava falando nada. Ela mentia. Lá em Mateus 7:15, né? Diz que acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores, amém? A Bíblia Sagrada fala, né? E aí eu fui andando, eu vi um outro mar de fogo, de uma jovem que ela gritava, ela falava assim: Eu pulava na carne. Eu pulava na carne, mas eu era batizada com o Espírito Santo. Ela estava dentro da igreja, ela via, Deus estava usando ela em língua estranha. Quando ela abriu os olhos, ela viu todo mundo pulando, ela começou a pular também. Lá em Efésios 4:30 fala: Não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para a vinda do Senhor. Bem, então nós não podemos entristecer ele. E eu fui andando. Eu vi um mar de fogo que tinha milhares de mulheres com o rosto deformado, deformado mesmo. E aí o varão de branco apontou para uma jovem. E ela gritava desse jeito mesmo: Eu estou aqui porque eu passava maquiagem mesmo. Eu passava maquiagem mesmo, eu passava. Desse jeito ela gritava, e ela começou a gritar depois, né? Lá em 2 Reis 9:30 fala, né, de Jezabel também, né? E a pessoa ela tá mudando o natural de Deus, né? E aí eu fui andando. Eu vi um mar de fogo assim, que eu via 3 pessoas, eu via 2 mulheres e um homem, e as outras pessoas eu não via, porque o fogo cobria. Essas só eram as 3 pessoas que eu vi, o resto eu não via. E aí, uma falava assim, ó, que estava ali porque roubava o dinheiro da livraria. Por isso que estava ali. Roubava o dinheiro da igreja, né? E lá em Malaquias 3:8, roubarás, homem, Deus, todavia vós me roubais. No dízimo e nas ofertas, amém? Então, tá lá em Malaquias 3:8, amém? E aí eu vi um outro mar de fogo que eu via só um homem. E aí ele gritava, ele era da igreja, né? Ele gritava assim: Eu estou aqui, mas não era para mim estar aqui, não. Era para ele estar aqui, era para ele estar aqui. Ele estava no inferno. Ele estava no inferno porque ele odiava um irmão da igreja. E quando ele estava lá no inferno, ele falava que era por irmão estar lá, e não ele. Era por irmão estar lá. Ele dentro da igreja, ele sentado no banco, o irmão em outro banco, e ele lá, com aquele ódio muito grande do irmão, dentro da igreja. Quando ele morreu, ele foi pro inferno. Porque ele odiava.
Amém? Lá em, 1 João 4, 20 e 21 diz, aquele que diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, quem ame a Deus, ame também aos seus irmãos. Amém? Então ali eu fui andando também. Eu via também, quando eu fui andando assim, eu já achava que eu estava saindo do inferno. Eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, eu vou contar para todo mundo. O Senhor falava assim, acalma, que na onde que eu vou te levar é pior, para você contemplar. E eu fui andando. Quando eu fui andando, eu via como se fosse tipo um precipício, sabe? Um alto de uma montanha, tipo um precipício. E lá em cima daquele precipício era muita gente chegando toda hora. E aquela barra de ferro, tipo uma barra de ferro enorme, assim, muito grande, mais, tipo uns 10 metros, 5 metros, mais de 10 metros, acredito, que era muito grande, empurrava aquelas milhares de pessoas e as pessoas caíam num grande lago de fogo. Que ele era muito fundo e o fogo subia quando as pessoas caíam. E eu falei assim, o que são essas pessoas? Por que tem tanta pessoa caindo toda hora no inferno? E ele falava assim, este lago é preparado para aquele que se encontra em cima do muro. Aí ele falou assim, Raquel, não quero ninguém pela metade, é todos por inteiro. Ou serve a mim, ou não serve. Era dessa forma que eu via. E aí, eu vou estar contando para vocês primeiro toda a parte que eu vi no inferno, né? Porque esse foi meu primeiro arrebatamento que Deus mostrou o inferno. Eu tive 4 arrebatamentos, amém? Mas nesse primeiro arrebatamento, o Senhor também me levou lá no céu. Na fila do céu eu vi tudo, amém? Mas eu vou continuar contando o outro arrebatamento que eu vi o inferno também, para depois eu contar essa parte do céu, amém? Então, nesse outro arrebatamento, eu via gaiolas, que tinha pessoas que pintavam as unhas e passava base nas unhas, sabe? Pintava as unhas, passava base e tirava as cutículas. Eu via dentro de gaiolas. Os dedos dela era comidos, era apodrecidos os dedos dela, né? Lá em 1 Timóteo 2,9, vou deixar para a meditação da igreja, né? Elas todas engaulhadas e gritavam em desespero. Eu cheguei também numa sala e eu via uma televisão. Eu vi uma televisão. Eu no inferno, o Senhor me mostrava, eu estando lá no inferno, o Senhor me mostrava uma casa em visão. Eu estando lá no inferno, eu vi uma casa em visão e na televisão tinha 3 demônios. Só que aqueles 3 demônios, eles tinham cara de animal. E eles tinham uma língua enorme e a pele desses demônios ela era cor cinza. Eles tinham aquela. E aí o corpo ficava para dentro da televisão e as cabeças enormes, assim, umas cabeças enormes para fora. É tipo umas cabeças assim, sabe? Do tamanho de uma cabeça assim de boi, só que era enorme mesmo. E o corpo para dentro da televisão e só a cabeça para fora. Era assim, aqueles demônios. E aí eu via uma casa de uma mulher. Tinha um sofá enorme assim e 5 mulheres sentavam assim no sofá. Era uma família crente, sabe? E ela estava com saia, composta, tudo, e ela sentava assim no sofá para assistir televisão. Aí quando elas sentavam para assistir televisão, daqui a pouco eu olhei para elas e elas já não eram mais 5 mulheres crentes. Elas eram 5 cobras e 5 demônios. Eu olhava elas viravam cobra e elas começavam a rastejar pelo chão, pelo sofá, subir assim. E aí eu falei, meu Deus, essas mulheres virou cobra, Jesus, essas mulheres agora são demônio, como assim?